a nossa meditação nessa noite. Abra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1. Está quase aí no finalzinho do Antigo Testamento, aí no meio aí dos profetas menores, depois de Naum, você já acha o livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Quero te dizer nessa noite que Deus tem algo no seu coração através dessa palavra. Até agora nós movimentamos aqui na nossa liturgia, no nosso culto, nós adoramos, nós confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoou, nós louvamos com cânticos o nome dele, e agora nós vamos ouvir o Senhor a falar conosco. E eu creio que Ele fala, e Ele fala com você que está aqui. Então essa mensagem, não duvide, ela é para você que veio aqui nessa noite, e também para você que está tendo a oportunidade de nos assistir, nos ouvir pela internet. Se essa mensagem chegou até sua mão, é porque Deus tem algo bom para você, e que você possa aproveitar essa palavra, que ela possa descer da sua mente ao seu coração e provocar vida, porque esse é o propósito da palavra de Deus. Abacuque, capítulo 1, de 1 a 11, é o texto que nós vamos ler nessa noite. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvalecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradores ou de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Queridos, quando nós lemos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 55, no versículo 8 e também no versículo 9, nós encontramos assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É interessante que nesse nosso relacionamento com Deus, a gente sempre quer, e a gente precisa, e a gente busca a compreender a vontade de Deus. A gente precisa saber dos caminhos de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Mas é interessante esse dizer do profeta Isaías: os nossos caminhos e os nossos pensamentos, eles estão nesta proporção, nessa distância. É como se nós estivéssemos aqui na terra, e a distância do nosso pensamento com o pensamento de Deus é a distância da terra até os céus.
assim é a distância dos caminhos de Deus com relação aos nossos caminhos e aos nossos pensamentos. E nessa noite o nosso desafio é esse: é nós percebermos algo sobre os caminhos de Deus, olhando para esse texto do profeta Abacuque. E eu quero afirmar para vocês que esses caminhos de Deus, eles são caminhos misteriosos. Eles são caminhos misteriosos. E o primeiro mistério nesses caminhos de Deus, nós percebemos quando nós percebemos a inação de Deus diante das nossas dificuldades. O povo de Israel estava vivendo uma crise gravíssima. O profeta diz assim: a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Essa nação, esse povo, estava vivendo uma situação que a nossa nação brasileira nunca viveu. Eu creio que esses indivíduos, ali no meio daquela nação, estavam vivendo situação de angústia e de aflição que você, meu irmão, nunca viveu na sua vida. Era bravo o que estava acontecendo ali. Era uma crise sem precedentes. A justiça frouxa, a violência campeando. Diante dele o litígio que se levantava de maneira assustadora no meio daquela nação. E então o profeta Abacuque vai para a presença do Senhor e ele faz um desabafo. Ele dá na presença do Senhor como que um grito de socorro diante de Deus. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. A grande tônica do profeta era a seguinte: eu estou gritando, eu estou clamando, está tudo ruim, a nação está sendo devorada, destruída, e o Senhor não tem ouvido o meu clamor, o Senhor não tem ouvido o meu grito, o Senhor não tem ouvido quando eu estou gritando por socorro. Irmãos, esse é o gemido de quem não está suportando mais. E o que é pior, percebe que nenhuma ação de Deus acontece em prol da sua vida, do seu problema. Quantas vezes, irmãos, essa experiência se repete em nossas vidas? Quantas vezes, queridos, nós oramos, buscamos o Senhor por uma dificuldade em nossas vidas, e parece que Deus não está ouvindo as nossas orações, nada muda, nada acontece, nós continuamos orando, nós continuamos esperando, e parece que Deus nos abandonou, parece que Deus não olha mais para nós, o problema não cessa, a crise não passa, a expectativa que nós temos é que o nosso Deus não está agindo. Nós lembramos a experiência de Ana, registrada lá no primeiro livro de Samuel. A palavra diz que essa mulher orava constantemente pedindo ao Senhor um filho, a intervenção de Deus na vida para que ela pudesse se engravidar. E o texto diz que essa mulher, certa feita, demorou-se em orar perante o Senhor, e passa por ali o sacerdote Eli a observar o movimento dos seus lábios, porque ela só falava com o seu coração, só os seus lábios moviam. E esse sacerdote tem aquela mulher por embriagada, e ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu estou atribulada e venho derramando a minha alma na presença do Senhor, constantemente, diariamente, sem ouvir uma resposta, sem ver o mover de Deus. Aquela mulher estava ali no templo em oração diante do Senhor, e parece que Deus não se movia a seu favor. Irmãos, nesse nosso relacionamento com Deus, nós temos que entender isso. Nós andamos por caminhos misteriosos. Os
caminhos misteriosos de Deus. E nós precisamos aprender isso, que Deus tem o seu tempo certo para agir a nosso favor, e que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E por isso muitas vezes nós temos a sensação de inação da parte de Deus. Por isso muitas vezes nós temos a sensação de que o Senhor esqueceu de ter misericórdia de nós, de que o Senhor esqueceu de mudar a nossa sorte, de que o Senhor esqueceu de atender o nosso clamor. E quem sabe você está vivenciando hoje uma dificuldade sim, um problema na sua casa, com seu filho, com a sua filha, e você tem intercedido, e você tem buscado o Senhor, e nada acontece, e você continua clamando. Quem sabe você já deu o grito de Abacuque na presença do Senhor. Quem sabe você já disse: Senhor, até quando? Até quando, Deus? Eu vou clamar, eu vou jejuar, eu vou buscar o Senhor. Até quando, Deus? Quem sabe você está passando por uma luta, uma fadiga, e você já orou, já clamou, já buscou, e nada aconteceu ainda. Quem sabe você que está participando comigo agora na internet vivencia essa situação, parece que Deus não está agindo a seu favor. Preste atenção, eu quero te dizer em nome de Jesus que Deus está ouvindo sim o seu clamor. Eu quero te dizer em nome de Jesus que Deus está sim percebendo as suas lágrimas. Eu quero te dizer em nome de Jesus que Deus está a par da sua dor, da sua agonia e do seu sofrimento. E eu quero te dizer mais. Eu quero te dizer que Ele vai agir no tempo dEle. Eu quero te dizer que você precisa aprender isso. Andar com Deus é andar em caminhos misteriosos. É às vezes imaginar que esse Deus está longe de você, que esse Deus não te contempla. Preste atenção em nome de Jesus. Deus te conhece e Ele está contemplando a sua aflição. E no tempo dEle, queridos, Ele vai agir com mão poderosa sobre a sua vida. Andar com Deus é assim mesmo, é andar por caminhos misteriosos. A expectativa que nós temos quando nós clamamos por Deus é que Ele venha imediatamente ao nosso encontro e nos socorra. Era essa a expectativa de Abacuque: clamar ao Senhor e o Senhor dar um jeito naquela nação, clamar ao Senhor e o Senhor levantar alguém para varonilmente redimir aquela nação daquele cativeiro. Mas ele clamava e nada acontecia. E ele diz então: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Quem sabe, meu irmão, essa é a sua oração. Preste atenção, Deus que você está buscando é Deus misterioso, e por isso Ele é Deus. Às vezes Ele parece que não está vendo, agindo, ouvindo, presenciando, mas no tempo certo Ele agirá na sua vida. Em segundo lugar, eu quero argumentar com você que nós precisamos, andando por esses caminhos misteriosos de Deus, nós precisamos entender as suas providências inesperadas. Sim, irmãos, quando tratamos com Deus, devemos estar sempre preparados para o inesperado. E eu quero melhorar essa palavrinha para você: inesperado. Preste atenção nisso. Totalmente novo, incomum. Após o clamor desesperado de Abacuque por livramento, o Senhor disse no versículo 5, preste atenção nisso: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Abacuque, preste atenção: eu vou realizar no meio da nação de vocês uma obra, algo muito especial, que ninguém vai acreditar quando você contar. Ninguém
assim, queridos, quando nós estamos andando nos caminhos de Deus, Ele tem providências inesperadas. E aí o texto continua dizendo: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Irmãos, que coisa interessante. Todos nós, eu, você, todos nós, temos a tendência de prescrevermos as respostas às nossas orações, ainda que isso aconteça em forma de alternativas. Você ora, pede alguma coisa para Deus, e você fica imaginando assim: Deus pode fazer isso, letra A. Mas Deus pode fazer também letra B, diferente. Mas Deus pode fazer também letra C. E assim você vai enumerando as possíveis respostas que Deus pode dar quando você clama a Ele. É assim ou não é? Só que nós esquecemos de uma letra, de um item, em se tratando do Deus misterioso, de caminhos misteriosos. Aquela letrinha que perturba os vestibulandos, a última da lista. A resposta é NDA. Nenhuma das anteriores. Aí você faz a conta lá na matemática, não tem a sua resposta. Opa, é NDA. Aí a hora que você vai ver, não tem NDA naquela questão. Tem que arranjar uma alternativa. Quando nós estamos andando nos caminhos misteriosos de Deus, o Senhor, preste atenção nisso, Ele tem recursos, providências, que você não calcula na sua mente, algo que você não põe nas possíveis respostas que Deus pode dar naquela situação. Oramos, imaginamos as respostas, enumeramos as alternativas e achamos que fechamos o cerco. Não tem jeito de sair fora disso. Deus vai me responder uma dessas respostas. E aí vem Deus e responde totalmente diferente daquilo que projetamos. Porque quando nós estamos andando nos caminhos misteriosos de Deus, nós tratamos sempre com o inesperado da parte de Deus, com providências inesperadas. Eu fico imaginando Abacuque clamando e enumerando: letra A, o Senhor vai mandar uma peste, acabar com esses adversários, a nossa nação fica em paz. Isso é possível. Letra B, eles vão desistir de nos oprimir. Eles vão permitir que a gente volte a exaltar e a glorificar o nosso Deus, assim, da noite para o dia. Isso é possível. E assim ele foi enumerando respostas ao seu clamor. E de repente o Senhor chega para ele e fala: é algo inusitado, você não pode calcular. E para o espanto de Abacuque, o Senhor fala assim: eu vou levantar os caldeus. Abacuque não contava com essa. Instrumento da providência de Deus, instrumento inesperado. Em Mateus capítulo 14, nós temos uma passagem extraordinária. Jesus, ouvindo, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, e sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. E ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede pois as multidões, para que indo pelas aldeias compre para si mesmo o que comer. Jesus porém lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Senhor, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E então ele disse: trazei-os. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães,
deu aos discípulos e estes àquela multidão. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Sim, irmãos, nós precisamos entender isso. As providências de Deus são inesperadas. Eu acho interessante quando esses discípulos chegam para Jesus com a resposta pronta. Eles chegam e dizem: Senhor, a situação é a seguinte: desde manhã o Senhor está falando para essa multidão, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, vão totalizar aí 14.000 pessoas. E o lugar é deserto, e não tem pão para essa gente, está todo mundo com fome. Então, Senhor, o que precisa fazer é o seguinte: dispensa todo mundo, e eles vão passando pelas aldeias e dando um jeito, comprando pão e se alimentando. Aí quando o Senhor fala assim: não, vocês vão dar de comer para essa multidão, lá no texto paralelo do Evangelho diz assim, que o discípulo falou: Senhor, impossível, mesmo o dinheiro para nós comprarmos pães, aqui não tem padaria, aqui não tem como comprar pão para esse tanto de gente. Impossível. A única saída que tem é o Senhor mandar essa gente embora. Não tem outro recurso. Quando nós estamos andando com Deus, queridos, nós andamos em caminhos misteriosos, e o nosso Deus é Deus que usa coisas inusitadas, coisas que nós não estamos pensando, para operar em nossas vidas. Não precisa mandar essa gente embora, tem outro recurso sim. Vocês vão dar de comer a essa multidão. E 14.000 pessoas se alimentaram com 5 pães e 2 peixes. Em terceiro lugar, eu quero dizer a você que nesses caminhos misteriosos de Deus, os instrumentos de Deus são instrumentos incomuns. Abacuque estava clamando por causa da opressão, da escravidão, da violência. E o instrumento que Deus propõe usar são os caldeus. E veja o que a palavra fala sobre esses caldeus. Versículo 6 diz assim: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Eles todos vêm para fazer evidência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Irmãos, o que o profeta Abacuque menos esperava era isso: Deus levantar e usar os caldeus para libertar aquela nação e para abençoar aquela nação. Era um instrumento completamente incomum. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, ele diz assim no capítulo 1, versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Na nossa jornada com Deus, nós precisamos entender isso. Os instrumentos que Deus usa para nos abençoar, para nos livrar, para nos fortalecer, são instrumentos nada comuns, que muitas vezes apresentam-se diante de nós de maneira desarticuladora, mas são instrumentos de Deus. Quando Deus chamou Moisés para o maior movimento libertacionista da história, o texto da chamada de Moisés é muito interessante. Moisés era um homem de pouco recurso de fala, diríamos gago, duro nas suas palavras,
não pronunciava ligeiramente as palavras. E Moisés temeu aquela empreitada tão grande, libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. E eu fico imaginando Moisés conversando com o Senhor e cortando assim um pedaço de pau, uma vara que ele sempre carregava. E de maneira inusitada o Senhor disse para ele: Moisés, o que você tem na sua mão? E quando Moisés olha, era um pedaço de pau, uma vara. Moisés disse: Senhor, é uma vara. E o Senhor disse: pois é com essa vara que você vai libertar o povo do cativeiro egípcio. Não é com um armamento bélico, com canhões, é com essa vara. Que instrumento incomum, queridos. Uma vara para libertar o povo do cativeiro egípcio. É o seguinte, Moisés: quando você chegar diante do embrutecido faraó, você vai jogar essa vara no chão e ela vai virar uma cobra. E quando ela virar cobra, você vai pegar essa cobra e ela tornará sua vara, e é por aí que você vai impressionar a faraó. É por aí que você vai começar esse grande movimento de libertar o povo do cativeiro. É com o que você está na mão, é com essa vara, Moisés, é com um instrumento que você nem imagina, é essa vara mesmo, é que Deus vai usar. Queridos, eu vim aqui nessa noite para dizer uma mensagem positiva para o seu coração, de maneira especial para você que está clamando na presença de Deus, para você que anda com Deus, para você que está pedindo socorro a Deus e parece que Deus está inativo. Eu queria te dizer, preste atenção nisso. O nosso Deus é misterioso e por isso Ele é Deus. Os caminhos de Deus não são nada lógicos, eles são misteriosos. Eu queria te incentivar a prosseguir na sua jornada. Eu queria te incentivar a prosseguir na sua carreira cristã, com a cabeça erguida, sabendo que os caminhos de Deus são misteriosos. Às vezes Ele parece não agir, mas Ele está sempre agindo. Às vezes Ele parece não te ouvir, mas Ele está sempre te ouvindo. Às vezes Ele parece não conhecer o seu drama, a sua angústia, a sua história, mas Ele conhece todo. A palavra diz que o Senhor é o nosso fiel guarda e que Ele não dorme nem dormita. Ele está com você em toda a sua jornada. Acredite nisso, em nome de Jesus. Eu queria te dizer que muitas vezes as providências de Deus são inesperadas, foge completamente da nossa lista de possíveis respostas de Deus. Quem sabe você está clamando por uma dificuldade, por uma angústia, e você está aí com a lista de possibilidades. Deus pode fazer assim, Deus pode fazer assado, Deus pode fazer dessa terceira forma. Querido, preste atenção, tem uma alternativa que você não enumerou, que você não conhece. É essa que Deus vai usar. É algo incomum, você não sabe calcular isso, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que você está pensando. E saiba de uma coisa: muitas vezes Ele usa instrumentos incomuns, caldeus, para botar paz na nação. Coisa que você não entende, coisa que está fora da sua lógica racional. Deus usa para o louvor e a glória do nome dEle. Deus é complexo e nós andamos com Deus. Caminhar com Deus é caminhar em caminhos misteriosos, é achar que Ele está inativo, é perceber que Ele não é nada comum nas suas ações, é perceber que Ele usa coisas, instrumentos, pessoas que
que nós não tínhamos colocado em nossa lista, em nossa relação. Eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Eu quero te dizer que esse Deus nos ama e nos amou com amor eterno, e que Ele sempre nos conduz em triunfo. Eu quero te dizer que o meu desejo é que esse Deus de caminhos misteriosos faça resplandecer sobre nós o rosto e nos conduza sempre em triunfo para a glória do Senhor. Eu quero te dizer que os destinos da história não estão determinados por um destino cego. Eu quero te dizer que os destinos da história, eles estão determinados pelo nosso Deus, e o nosso Deus é santo e justo. Apesar de ser misterioso, Ele é Deus que está sempre agindo a nosso favor. A você que está aguardando o mover de Deus na sua vida, a você que já soltou o grito de Abacuque na presença de Deus, a você que não aguenta mais, a você que não suporta mais, a você que está achando que o recurso se esgotou, que não tem mais jeito, para a sua família, para a sua enfermidade, para a sua situação financeira, para a sua dificuldade, eu vim aqui nessa noite para te dizer: levanta a sua cabeça, querido, olha para cima. Nós estamos nas mãos de um Deus misterioso, e por isso Ele é Deus. Quando Ele parece inativo, Ele está trabalhando a seu favor. Quando Ele levanta alguma coisa incomum na sua vida, Ele está agindo a seu favor. Quando Ele providencia algo que você não estava pensando, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está te conduzindo em triunfo para a glória de Deus. O profeta Abacuque, depois de ouvir e de ver esse movimento de Deus, ele tomou a seguinte decisão: eu vou colocar-me então na torre de vigia. Eu vou lá para a torre, eu não estou entendendo nada, eu vou ficar observando para ver o que vai acontecer. Ande com Deus, seja fiel a Deus e observe para você ver o que vai acontecer. O nosso Deus é misterioso, e Ele nos ama, e Ele nos conduz em triunfo, em nome de Jesus. Amém e amém. De pé, queridos. Deus nos guarde pelo seu poder, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Nós estamos iniciando uma semana, e o nosso desafio é que essa semana seja vivida na presença do Deus misterioso, um Deus que está sempre agindo mesmo quando nós não estamos percebendo, um Deus que está sempre providenciando quando nós não estamos percebendo, um Deus que usa instrumentos incomuns para nos abençoar. E nós queremos encerrar o culto dessa noite na presença desse Deus, cantando: Deus nos guarde pelo seu poder e permaneça ao vosso lado, no nome de Jesus. Que Deus te guarde durante essa semana, queridos. Não desista de andar com o Senhor. Nosso Deus é Deus de mistérios. Ele está agindo a seu favor. Ele está curando a sua dor. Ele está restaurando a sua casa. Quando você pensa que Ele não está agindo, Ele está trabalhando com afinco a seu favor. Ainda que Ele use caminhos que você não imagine, saída que você não imagine, Ele está abençoando a sua vida. Creia nisso. Irmãos, que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém.